Do que é que nós tratamos? De textos jurídicos, de pensamentos jurídicos, de enunciados discursivos relativos ao direito. O que é que nós vemos a partir de uma certa altura, e a partir de uma certa altura, leia-se, na prática, a partir da fundação do direito, por assim dizer, na experiência romana, da invenção do discurso jurídico na experiência romana? A adoção de um vocabulário específico. Tal como nós hoje aprendemos, desde que chegamos ao primeiro ano, o vocabulário específico do direito, também, noutros momentos, há um vocabulário específico dos juristas. Há aquilo a que podemos chamar uma dogmática. A questão é de saber como é que eu consigo interpretar textos feitos, ou potencialmente feitos, eu à partida não sei, mas potencialmente feitos recorrendo a outras dogmáticas. Este é o ponto. Vocês percebem, quer dizer, todos nós temos mais ou menos a percepção de que fomos muito influenciados pelos nossos professores, seja das aulas que tivemos, práticas, teóricas, por aí fora, mas dos manuais que consultámos. Mas também temos a percepção de que as teorias que nos foram ensinadas não eram as únicas. Assim, aprendemos aquelas, adotámos-las de uma forma mais ou menos crítica, mas existem outras construções. Enfim, todos nós já ouvimos e já dissemos essa famosa ou comum afirmação que a doutrina diverge. Quando falamos da dogmática, por vezes esquecemos todos esses aspectos. E falamos da dogmática e dos resultados da ciência do direito como se fosse algo de inequívoco, sem as marcas da ambiguidade, em que todos os autores partilham de uma mesma construção. Mas o que vemos é exatamente o contrário. Isto é, na escola de Lisboa temos leituras diferentes professores. Entre Lisboa e Coimbra encontramos outras divergências, numas áreas mais do que noutras, por aí fora. Então, a dogmática jurídica está, desde o início, marcada por uma ambiguidade, por divergências, controvérsias. Ora, o que é que se diz a este respeito? Como é que eu compreendo os textos do passado? E a questão é esta: posso usar a minha linguagem, seja no campo do direito privado, seja no campo do direito público, por aí fora, ou devo usar outra linguagem? Como é que eu posso compreender, a partir do uso da teoria geral do direito civil, a construção romana do direito privado, que assentava numa ligação umbilical, por assim dizer, entre aquilo a que chamamos hoje direito processual e direito material. Sendo certo que não conheciam nem usavam a expressão direito processual nem direito material. Como é que eu posso compreender, a partir do uso da palavra Estado, agora no campo do direito público, a monarquia romana, a república romana, por aí fora? Como é que eu posso, ao levar para a experiência romana a noção de Constituição, é ainda a experiência romana que estou a compreender ou estou a compreendê-la a partir das minhas construções? O que é que se discute sobre isto? Encontrei os tópicos, vários tópicos, eu vou saltar aqui por alguns aspectos. 4.2... Depois na bibliografia eu posso indicar textos sobre tudo isto, mas o que é que se diz? Vamos lá ver. O que é que poderia fazer com que aceitássemos a legitimidade da utilização da dogmática moderna? Se aceitássemos a questão, duas teses aqui, imagina, que se tratava de um desenvolvimento, a dogmática moderna constitui um depuramento da depuração das dogmáticas anteriores. Então talvez faça sentido eu utilizá-las. Porque aquilo que está no passado deu origem a isto. Progresso, continuidade, evolução linear. Esta é uma hipótese. Outra resposta justificativa. Existem várias respostas justificativas, elas depois podem entretecer-se de forma mais ou menos coerente e consequente. Mas uma outra resposta. Trata-se de conceitos intemporais. Isto é, a ideia de contrato, de família, de justiça, de direito, de negócio jurídico, de facto jurídico, de crime, de responsabilidade, de culpa, são ideias perpétuas. E por isso posso sempre utilizá-las. Elas não são específicas da dogmática moderna. Dificuldade. Ou aceitamos um mundo das ideias, mais ou menos configurado como Platão o propôs, ou não temos uma forma de legitimar ou de fundamentar esta tese.
Finalmente, uma outra construção justificativa. Eu tenho de falar de Estado, de negócio jurídico, de direito subjetivo, porque é assim que eu penso. E porque a história vai ter alguma repercussão no presente. Seja para legitimar, seja para criticar. Como é que eu legitimo o presente se eu não utilizar os conceitos que são hoje utilizados? Mais, como é que eu critico o presente se não utilizo os conceitos hoje utilizados? Então eu estaria a estudar o passado, mas depois ninguém me compreendia no presente. Afirma-se, por outro lado, hermenêutica filosófica, e este lado Betty aceita, a compreensão é marcada pelas minhas circunstâncias. E por isso, necessariamente, eu parto do presente, daquilo que já sou antes de compreender. Ora, para terminar este aspecto, depois das 20, então passamos para as dúvidas, outras questões que queiram envolver. Como é que podemos responder a isto? Tínhamos que ver questões de filosofia da história, de construções epistemológicas, o que é que são conceitos e concepções, o que é isso do mundo das ideias, todos esses elementos são relevantes. Questões relativas, que eu tenho mais ou menos deixado de passar, questões relativas à filosofia da linguagem, ao uso da linguagem, o que é uma definição, se os conceitos históricos têm definições por género e espécie, por essência, o que é que seria a essência de uma coisa, enfim, todas essas questões são relevantes. Agora, que respostas podemos dar? Nós podemos fazer um exercício histórico ou de historiografia sobre a própria dogmática jurídica. Ou seja, ainda antes de eu estudar o passado, eu quero estudar a experiência romana. Como é que na experiência romana se resolvia este problema? Parênteses, mais uma dificuldade. Porque uma das respostas que é dada é o que eu devo fazer é pensar em problemas. Conhecem isto do direito comparado, do direito internacional privado, da qualificação, dos conceitos quadro, por aí fora. Mas os problemas são sempre os mesmos. Isto é, se a linguagem não é a mesma, se as circunstâncias são outras, será que os problemas são sempre os mesmos? Quando falamos de cumprimento, é ainda de cumprimento que estamos a falar? E talvez haja alguma facilidade. Mas quando falamos de família, de relações familiares, de sucessões, talvez haja aí um problema também. Ou seja, não é apenas a linguagem, os conceitos, as ideias, que não podem ser caracterizadas pela ideia de continuidade, mas também a própria ideia de problema. O que é um problema? Também isso justifica uma investigação. Seja como for, podemos fazer uma investigação histórica, quase que preliminar, à própria dogmática jurídica, tentar perceber de onde é que isto vem. Ou seja, antes de eu pegar na teoria geral do direito civil, ou na teoria geral do ato administrativo, e utilizá-las como modelos epistemológicos para o estudo do passado, eu vou fazer um exercício histórico sobre essas mesmas teorias. Isso permitir-me-á perceber de onde é que isto vem. E como é que foi sendo constituído? Eu posso fazer uma espécie de arqueologia, para usar um nome que conhecem de Foucault, para tentar perceber quais são as estruturas discursivas ou as formas de pensar, para não usar a palavra estrutura, que não era propriamente uma palavra querida a Foucault, as formas de pensar, dizia, que permitiram a construção deste vocabulário. E isso permitir-me-á também, agora, genealogicamente falando, perceber a proveniência de alguns discursos. No fundo, falámos há pouco da ideia de um caráter epocal de qualquer discurso, vamos perceber de que época surgiu, ou em que época surgiu. E isso dir-me-á algo sobre os limites da sua utilização. Se é uma teoria que surge no século XVII, bom, eu sei que utilizá-la num certo espaço, numa certa cultura, mas as coisas não surgem assim no espaço e numa cultura. Há autores concretos que as propuseram, há textos, tem que ir à procura das fontes, tudo isso. Mas dizia, se eu não... se eu sei de onde é que aquilo vem, e vem daqui, então se eu vou conhecer este outro espaço, eu no mínimo sei que isto não era conhecido ali. E que este instrumento, que esta linguagem como instrumento de compreensão do passado, apresenta riscos. E isso permitir-me-á ter um maior controlo sobre a minha operação hermenêutica. Agora, a questão da como é que eu escapo, como é que eu saio do sítio onde estou? Bom, eu acho que essa é uma questão
talvez seja uma questão menor, isto é evidente que eu sou marcado pelas minhas circunstâncias, mas também é evidente que o meu conhecimento do direito ou de um vocabulário jurídico no primeiro ano é diferente daquele que eu tenho no segundo. E é diferente daquele que eu tenho no terceiro. E é diferente de passados 10 anos de advocacia e 15 de judicatura. O que é que eu estou a dizer? Nós somos marcados pelo que somos, mas vamos sendo muitas coisas. Também como, se quiserem, máquinas interpretativas. As nossas circunstâncias vão sendo outras e é evidente que, por motivos que também não controlamos, somos mais ou menos abertos a novas circunstâncias. E isto, no fundo, também tem a ver com aquilo que se chama a estética da recepção. Um outro aspecto importante nas teorias interpretativas. Aqui, por exemplo, Eco, Humberto Eco, um nome que aqui não aparece, e toda a gente pelo menos conhece os títulos, a obra aberta e os limites da interpretação. Um texto, qualquer enunciado, qualquer suporte que pode ser interpretado, ganha sentido e ganha sentidos diferentes em função das diferentes leituras que tem. E por isso, necessariamente, que aquilo que nós somos se repercute no que fazemos e nos sentidos que inventamos. Há limites para isto? Bom, há alguns limites. Haverá alguns limites. Mas o facto de haver limites não faz com que não haja múltiplas possibilidades. Quantas mais opiniões eu tiver, definições eu tiver sobre o conceito de direito subjetivo, de Estado, enfim, razão de Estado, o que for, Constituição, por aí fora, semipresidencialismo, enfim, eu vou ser mais capaz de tentar conhecer algo de diferente. No fundo, eu encontro as dificuldades na interpretação do passado que encontro na interpretação de experiências jurídicas distintas das minhas. Um jurista anglo-saxónico chega a Portugal, abre um livro de Teoria Geral de Direito Civil e vê a expressão negócio jurídico, não faz ideia do que seja. Mas vai ser capaz de compreender. É certo que vai ser muito marcado pelas suas próprias construções. Mas isso é o que é. E quanto a isso, talvez não se possa fazer muito. Enfim, eu aí a seguir depois procurava identificar alguns limites para tudo isto e porque é que essa dogmática moderna não deve ser utilizada. E depois tinha hipóteses programáticas aqui no fim. Saliento só a última antes de terminar e dar lugar às questões que porventura tenho. No 5.4. Esta é uma ideia do professor Rui de Albuquerque que talvez mereça ser retomada. A questão não é tanto a de fazermos história do direito. Podemos fazê-lo. Mas se a nossa preocupação, ou se a nossa orientação é a tal orientação crítica, relativizante, o que interessará mais, e portanto vejam como nada disto é neutral, imparcial, por aí fora, é sobretudo adotar uma perspectiva histórica sobre a atividade jurídica, sobre aquilo que fazemos como juristas. É ter a dimensão, ou ter a percepção do caráter epocal dos enunciados normativos, das suas proveniências, no fundo, tentar determinar um pouco melhor o sentido, mas também os limites das soluções que vão sendo propostas. E é isso que nos permite, de algum modo, manter um papel humano, se quiserem, na atividade judiciária. E que, enquanto assim for, permitirá que não sejamos, ou impedirá, uma outra formulação, impedirá que sejamos substituídos por máquinas. Ou seja, enquanto percebermos, ou enquanto formos capazes de projetar na nossa atividade como juristas aquilo que têm sido os múltiplos ensinamentos no domínio da filosofia da linguagem, da filosofia da ação, porque não se esqueçam de um outro aspecto, agora fechando aqui ou abrindo aqui um parênteses, tudo o que nós fazemos na teoria geral do direito civil, na teoria do crime, na teoria geral da infração, é uma mimetização das teorias sobre a ação. O que é uma ação? A questão da ação final. O que é uma ação livre? O que é um ato livre e consciente? A declaração de vontade? Tudo isso. Ou seja, a teoria geral do direito, se quiserem, tem sido constituída sobre propostas filosóficas sobre a ação humana. Ora, isso tem de ser trazido
para a historiografia jurídica e, sobretudo, julgo eu, para a nossa prática como juristas. Por isso, mais do que o ensino histórico do direito, o ensino da história do direito, a historiografia jurídica contribui para a tomada da consciência histórica de cada um de nós como juristas. Terminava aqui a exposição, passo para questões. Pedindo desculpa antecipada por ter ultrapassado aqui o nosso tempo. Relativamente à questão da definição de história do direito, isto é, tendo em conta que a história do direito tem que ser definida com base naquilo que é o próprio conceito de direito, que é o seu ponto de partida, não existindo aqui uma noção que possa ser operacional, no sentido em que todas elas acabam por limitar um pouco, ou não temos que encontrar realmente uma noção muito ampla para poder caber um pouco de tudo. A minha questão é o seguinte: se a história do direito, mais do que definida pelo seu objeto, é definida pelo seu sujeito investigador, não é? pelo jurista enquanto historiador, e não tanto pelo seu objeto, porque o seu objeto é um pouco indefinido, tendo em conta também a questão que apresentou aqui da questão da questão presidencial do direito, ou seja, aquilo que deve a experiência jurídica, e a experiência jurídica sabemos desde a comissão, os protagonistas no seu tempo, aquilo que foi até o próprio consenso ou aceitação depois das normas nesse período, ou seja, desde aquilo que é o pensamento, elaboração e depois a aceitação dessas mesmas normas. Tendo em conta toda essa dificuldade global, a minha questão era exatamente essa, da questão da definição do objeto, e se podemos definir a história do direito não tanto pelo objeto, mas sim pelo sujeito que investiga. Eu julgo que sim, que mesmo que isso não seja afirmado, a definição do objeto resulta sempre de uma escolha do sujeito. E por isso é a prática do sujeito como investigador que vai, afinal, dizer o que é a história do direito. Ou seja, também não se podem esquecer nunca de que a separação entre sujeito e objeto, que era uma questão muito importante no século XIX e ainda no século XX, e convém também recordar o positivismo lógico, o Círculo de Viena, tem sido superada. Isto é, aquilo que se afirma hoje é, de algum modo, a tensão permanente entre sujeito e objeto. O objeto não existe para além do sujeito. Isto é, de certa forma, o objeto não tem transcendência teórica face ao sujeito. Se de repente deixasse de haver sujeitos, deixava de haver objeto. Corrijo, deixava de haver objetos. Porque cada sujeito formula o seu objeto. Dependendo da área de indagação intelectual de cada um, talvez cheguemos, ou seja possível, concluir que em algumas atividades os objetos são mais parecidos uns com os outros do que noutras. Admito isso. Mas a ideia é esta. É o sujeito que está a criar o objeto. Quando eu escolho estudar isto, sou eu que estou a afirmar, a formar, a conformar o objeto do meu estudo. Vocês farão, imagino eu, quase todos, textos, relatórios para a pós-graduação, mestrado, por aí fora. E há um momento em que dizem, eu vou estudar isto. E depois, isto acontece a toda a gente, julgo eu, vou estudar isto. Mas aquilo que fazem vai para além disso. Isto é, quando começam a estudar, vão dando forma ao objeto. E às vezes chegam à conclusão que aquilo que fizeram é diferente daquilo que pretendiam fazer. E se eu disser, porque reparem, muitas vezes aquilo que nós dizemos não tem propriamente uma referência. Eu digo, vou estudar a culpa in contraendo. Quando eu digo isto, antes de começar a estudar, aquilo que eu sei sobre a culpa in contraendo é, com certeza, muito menos. Depois de eu ter estudado, sei muito mais. O objeto é o mesmo. Então, às vezes as palavras não fazem mais do que indicar um campo de atuação, um problema, uma questão. Eu vou estudar isto.
Mas isto não é um objeto. E mesmo no domínio, também não nos podemos esquecer, de uma transformação muito relevante na ciência, na física, com a física quântica, do início do século XX para o século XIX. Quer dizer, há aqui uma grande discussão que é muito moldada pelo estado da ciência no século XIX. Vemos isso nos fundadores da sociologia, em Comte, Durkheim. Em Weber já não, há aí uma outra transformação, há um outro modelo. Mas os avanços, ou as transformações, as rupturas científicas, já ouviram falar de Thomas, sim, salvo erro é Thomas, mas agora... Sim, Kuhn, mas o primeiro nome é que agora não estava certo se é Thomas ou não. Mas Kuhn fala-nos das revoluções científicas, dos paradigmas, tudo isso. Depois tem também Lakatos, Feuerbach, são nomes importantes na filosofia das ciências, Popper, enfim, todas essas discussões são relevantes também para nós historiadores. E mais do que isso, também para nós como juristas, quando andamos a discutir se isto é um facto jurídico, mas porquê que é um facto jurídico? Porquê que a declaração de vontade há de produzir efeitos? A declaração de vontade produz efeitos porque nós estamos habituados a atribuir efeitos à declaração de vontade. A construção é outra. O facto não tem efeito por si, tem efeito porque eu digo que tem. E, portanto, não é o facto que tem efeito. Somos nós que entendemos, de acordo com esta teoria, que um comportamento pode ser valorado desta forma. É a tal diferença entre os factos brutos e os factos institucionais. Mas no domínio da física quântica, a ideia do determinismo, de que é possível saber a cada momento da história onde é que está aquele astro, aquele elemento, se passarmos para um nível quântico, deixa de ser assim. E então percebemos também que o projeto de uma ciência moldada na física cai um pouco por terra. E que os factos, a ideia de uma ciência unificada, isso produziu efeitos também na própria ciência histórica. Moral da história, talvez não haja objeto. Quer dizer, uma das provocações, não necessariamente a maior, mas também não talvez a menor, destas minhas investigações, passam pela afirmação de que não existe direito, isto é, não existe história do direito, porque não existe objeto. É aí que eu queria chegar, que era a conclusão do 5.2, que é um pouco por aí, que é o estudo da história do direito, é afinal o estudo do direito, que cria aqui realmente essa questão onde o passado e o presente sempre se tocam. Isto é um pouco uma conclusão que é também muito na questão da filosofia, onde há muitos filósofos que dizem que não há história da filosofia, porque a filosofia está viva desde Platão até hoje, quer dizer, há descobertas, há uma série de coisas que, por exemplo, não se passam nas ciências da natureza, digamos assim, onde há uma tese, uma antítese e uma síntese, digamos assim, onde uma acaba por anular a outra e fica no passado, enquanto que a filosofia e também um pouco o direito nunca ficam no passado, o passado está sempre presente. Aqui, essa ideia das teses, nós aqui não podemos ter a possibilidade, filosofia da ciência, nós não temos a possibilidade de pôr à prova uma teoria, para tentar depois dizer, esta teoria não explica estes factos. Porque aqui, quanto muito, uma teoria pode não explicar uma solução. Ou seja, a teoria proposta pelo professor catedrático A não permite explicar a decisão do Tribunal B. Mas o que é que isso diz sobre a teoria? Não diz nada quanto ao seu valor. Dirá apenas que não foi adotada ou que não explica aquela solução. Mas aquela solução foi boa?